Bora lá, nação, para as últimas notícias do Flamengo aqui no nosso canal, analisando agora os comentaristas, trazendo as informações da preparação do Flamengo para a partida contra o Cruzeiro. E o Flamengo também está em busca de novos reforços, como o jogador Alan do Atlético Mineiro, o meio-campista De La Cruz do River Plate, e também o Flamengo busca outros jogadores. A meta do Flamengo é trazer no mínimo 4 reforços nessa janela de transferência. Então eu gostaria que você chegasse aqui já deixando o seu like é importante porque apoia o trabalho do canal. Se você não é inscrito no canal, eu convido você a fazer parte, se inscrever, ativando o sininho das notificações, tá bom? Antes do vídeo eu quero apresentar para você uma oportunidade, você que deseja fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet. Você vai clicar no primeiro link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, onde ali você vai aprender tudo sobre essa oportunidade que pode levar você a receber comissões como essa que você está vendo aí na tela, de R$3.000 a R$5.000. Clica lá, confere e aproveita essa oportunidade enquanto ela estiver no ar, tá certo? Crédito desse vídeo, o canal ESPN, canal All Sports, link na descrição. Então vamos pro vídeo de hoje. O que o Flamengo fez no final do ano sempre tinha uma atenuante. Ou seja, o Dorival é um técnico de composição. É isso que eles gostam. É isso que a panela do Flamengo gosta, de técnicos que compõem com eles, que conseguem ali ficar naquela brodagem. Eles não querem cobrança profissional. Basta disso, né? Basta disso. Isso aí tem que acabar. Você acabou de elogiar o Palmeiras. O Palmeiras tem o quê? Relação profissional da sua comissão técnica, seu treinador com os jogadores. Por que alguns saíram? Porque já não serviam mais para os objetivos do Palmeiras, esportivos. Jogador campeão, jogador que fez gol de título sul-americano, foi embora. Foi embora porque ele já não era mais o tipo de jogador que o Palmeiras tinha interesse. Perfeito, assim que deve ser. O Flamengo faz o contrário, né? Então, acho que a questão é um pouco mais complexa. Esse recorte do Dorival, nota 10, é uma narrativa muito falsa. Porque fica parecendo que tudo era maravilhoso quando o Dorival estava. Não era. Não era. O Flamengo não faz um grande jogo desde setembro do ano passado. O Dorival faz o técnico até o final do ano. Ou seja, ele também foi campeão jogando mal. Não apontava numa direção que fosse positiva, nada, pelo contrário. Pelo contrário. Então, se o Flamengo está tentando e não consegue também mudar esse cenário, porque os dirigentes são omissos em relação aos jogadores. Esse jogo, por exemplo, agora lá no Chile, na quarta-feira, muita gente reclama, que escalou o Vidal, escalou não sei quem, tem vários jogadores fora de combate. Ele mudou 6 atletas em relação ao jogo contra o Corinthians, porque é preciso, não é só o Diniz que tem que revezar o time, os outros técnicos também têm que fazer isso. E qualquer time que o Flamengo colocasse em campo, pelo seu elenco, qualquer escalação, tinha obrigação de ganhar do Ñublense, que é um time muito modesto, que nem joga no seu estádio, joga em Concepción, é outra cidade, estádio é maior, a torcida não lota aquela cancha, fica longe do campo, não tem pressão, não tem altitude, não tem nada. Um adversário frágil. E o Flamengo, mesmo assim, não só empatou, como correu o risco de perder. Porque é um time indolente, com alguns jogadores que realmente parece que jogam como se fosse ganhar a qualquer momento, desinteressados. Não foi esse jogo apenas, são vários jogos, e nada acontece com eles. E ainda tem a pérola do senhor Felipe Luiz, que deu uma declaração de que o problema não é físico, é técnico. Não é físico. Então eu vou citar aqui alguns jogadores que estiveram recentemente machucados ou estão no departamento médico, tá? Santos, Matheus Cunha, Varela, Mateuzinho, Léo Pereira, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Pulga, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Matheus França, Bruno Henrique e Felipe Luiz, o próprio. Todos estiveram no departamento médico ou estão. Isso nos últimos meses, semanas, enfim. Como não é físico? O Flamengo se arrasta em campo, o problema não é físico. O mesmo Felipe Luiz deu uma declaração quando o Vitor Pereira iniciava seu trabalho no Flamengo, de que era um pouco complicado, difícil entender ou colocar em prática o sistema de jogo que o técnico tentava implementar. Como assim difícil? E aí a pergunta que eu faço é sobre liderança. Felipe Luiz, Davi Luiz, jogadores experientes, né? Trabalharam um com o Simeone, outro com o Antônio Conte, por exemplo. Bem, todo mundo que acompanha minimamente o futebol internacional sabe que eu citei aqui 2 técnicos ultra exigentes, que exigem que seus times joguem no limite do limite do limite, né? O tempo todo. O Conte, por isso mesmo, briga com Deus e o mundo, e na briga que teve com os jogadores do Tottenham, mas que tinha razão, tal a mediocridade da campanha do time lá de Londres, nessa temporada. Como é que era nessa época, que trabalhava com esses técnicos? A cobrança como é que era? Era menor do que a de São Paulo? Não, era maior, muito maior. E como é que funcionava? Por que esses jogadores experientes não exercem uma liderança em campo? Eu não vejo essa liderança, tá? Para, por exemplo, demonstrar indignação com bola rolando.
quando o time se comporta como se comportou na quarta-feira. E o problema do Flamengo passa muito longe de ser o principal problema passa muito longe de ser o técnico, parece evidente. Mas os jogadores são blindados, né, e não acontece rigorosamente nada, como não aconteceu. Da mesma maneira que o Flamengo rescinde o contrato de técnico e paga a multa, eu acho que deveria rescindir de alguns jogadores e pagar a multa rescisória. Assim, o elenco já foi bem renovado, mas precisa mais. E tem jogadores ali que têm a relação custo-benefício muito baixa. E não é só o Arthur e Vidal, não. Tem mais gente que tem a relação custo-benefício baixa e convivem num ambiente de permissividade de uma diretoria que é omissa e que não toma nenhuma atitude diante de absurdos como o jogo da quarta-feira lá no Chile. Uma vergonha. Agora, se quiserem ficar a vida inteira com um técnico que vai comer na mão dos jogadores, contratar um com o perfil do Dorival, que é um cara que fica ali contemporizando, vai levando e tal, como ele fez. O próprio Ceni foi assim, em 2020, embora não seja exatamente essa sua natureza. O Ceni compôs com o grupo, escalou todos os caciques do time, e foi campeão brasileiro, campeão carioca, ganhou a Supercopa, Taça Guanabara, e mandaram ele embora. Ou seja, se são reféns, né, tem que procurar técnico assim. Então, o que foram buscar Vitor Pereira, Paulo Souza, Sampaoli? Esses caras são de outro perfil. De outro perfil. Se o Abel Ferreira fosse amanhã para o Flamengo, sabe o que ia acontecer? Também não ia dar certo dessa maneira, porque ele vai querer botar para trabalhar de uma maneira, não vai trabalhar. Se o Guardiola chegar lá, não vai dar certo. Com ninguém vai dar certo, gente. Isso é óbvio. O Flamengo é refém de alguns jogadores de um elenco acomodado, indolente, e que é impressionante como nada acontece com esse jogador. Nem cobrança profissional você vê. Cobrança que eu falo é cobrança séria, de cima para baixo. Como em qualquer ambiente de trabalho, quando as coisas vão mal. Né? E lá não tem isso. Jogam tudo para cima do técnico para ver se o técnico resolve. Mas o cara acaba sendo triturado pelo grupo. Essa declaração do Felipe Luiz era para a diretoria chamá-lo e perguntar: vem cá, o que você quer dizer? Estou falando de um cara que é bem inteligente. Estou tentando decifrar o que ele quis dizer com isso, porque eu não consegui ainda compreender. O problema não é físico, é técnico e tático. Como assim? Eu li aqui a lista de jogadores que estão ou passaram recentemente pelo departamento médico. Contra o Corinthians, parte da torcida vaiou o técnico, que colocou em campo o Arthur Vidal no lugar do Pulga. O Pulga sentiu câimbras. E só tinha um jogador de meio campo no banco, que era o Vidal. Porque o outro, que era o Vitor Hugo, entrou no começo da partida. Por quê? Porque o Arrascaeta estava machucado de novo, sentindo lesão agora no aquecimento. Mas olha, ontem o Bielsa fez a convocação da seleção do Uruguai. É claro que ele convocou o Arrascaeta. O técnico argentino pode ficar tranquilo que ele vai contar com o Arrascaeta até o dia da apresentação. Eu tenho certeza que ele vai estar saudável, forte, como estava lá no Catar, e vai vestir a gloriosa camisa celeste com toda a empolgação. Agora, o jogo do Flamengo, já não sei se ele vai poder ficar à disposição do técnico ou não. Aí é uma grande interrogação. Vamos começar então com o uruguaio Nicolás de la Cruz, jogador que vai fazer 26 anos agora no dia 1º de junho, ou seja, quando chegar e se chegar de fato ao Flamengo, já terá completado 26 anos de idade. O jogador gosta muito da possibilidade de jogar pelo Flamengo, o staff do jogador gosta muito da primeira proposta apresentada. A questão é como dobrar o River Plate. Tá? O River Plate não vai pedir pouco dinheiro por Nicolás de la Cruz. Fala-se em 15 milhões de dólares. Eu acho um valor muito alto, se a gente olhar em retrospecto, pelo valor, por exemplo, que o Enzo Fernandes foi vendido ao Benfica. Né? Um valor um pouco superior a 10 milhões de dólares, mais metas a serem cumpridas e tal, aquela coisa toda. Então não acredito que o River Plate pediria 15 milhões de dólares pelo Nicolás de la Cruz. As negociações seguem e repito a você, existe grandes chances de o De La Cruz jogar no Flamengo. Entre clube e jogador, eu não vou dizer que está tudo certo, mas o jogador gosta da proposta do Flamengo, gosta da ideia de jogar pelo Flamengo. A questão é dobrar o River Plate. O River Plate não é um clube fácil de fazer negócio, tá? Eu lembro, por exemplo, que o River Plate vendeu, à época, o seu melhor jogador, Nátio Fernandes, para o Atlético Mineiro, por 6 milhões de dólares. É um valor que eu acho mais próximo daquele que o De La Cruz poderia chegar. O De La Cruz é um jogador mais jovem, até porque o Nátio Fernandes, quando chega ao River Plate, chega com 26 anos de idade, tá? Então, assim, eu acho que é uma negociação entre 10 e 6 milhões de dólares, tá? Aí a gente tem um intervalo grande, mas esse seria mais ou menos o valor dessa negociação, tá bom? Sobre o Alan, o jogador quer jogar no Flamengo e o mais importante dessa história toda, o Atlético Mineiro, a gente já trouxe essa informação aqui depois de conversar com gente do departamento de direção de futebol
do Atlético Mineiro, não considera o jogador inegociável. Aliás, o Atlético não considera nenhum jogador inegociável. É chegar com a proposta e, se o clube gostar, fecha a contratação, tá? O Flamengo, inclusive, nesses dois casos, trabalha com a possibilidade de repente manter lá um percentual, né? Que o clube mantenha um percentual do jogador para uma futura negociação. Alan também tem 26 anos de idade. O jogador gosta da proposta, como eu disse, quando o Sampaoli chegou ao Atlético Mineiro, o Alan também veio do Fluminense para lá, então um técnico que conhece o atleta e que pediu a contratação desse jogador, tá? Então o Flamengo avança, tá? Fique tranquilo nas contratações desses dois jogadores. Luiz Araújo vai chegar, já está contratado, né? Jogador que veio do Atlanta United, do futebol dos Estados Unidos, jogou no Lille, foi campeão francês no Lille, jogador revelado pelo São Paulo, um ponta que atua pelo lado direito e é canhoto, tá? Então é o tipo de jogador que o Flamengo... Eu não vou falar que não tem no elenco, porque o Marinho joga dessa forma, mas o Marinho claramente é um jogador que não deu certo com a camisa do Flamengo, que siga seu caminho e tal, aquela coisa toda. Então o Luiz Araújo é um jogador melhor do que o Marinho, tá? Então a gente está falando aqui de 3 jogadores que chegariam para reforçar bastante o elenco do Flamengo, que precisa de uma reformulação. Além deles, vai chegar o goleiro Rossi e o Flamengo não vai parar por aí. A informação que eu tenho é que o Flamengo vai tentar pelo menos a contratação de mais um jogador. A ver quem será esse cara. Eu queria falar aqui sobre um detalhe importante da entrevista. Isso repercutiu bastante, né, do Felipe Luiz, quando disse que o Flamengo tem problemas técnicos e táticos. O Felipe Luiz já tinha falado isso em relação ao Vitor Pereira, por exemplo, ao Domenech e tal, sobre metodologias de trabalho com as quais, de repente, eu acho muito difícil que ele, Felipe Luiz, não esteja familiarizado com essas coisas, mas é um ponto importante que tem que ser ressaltado. Ele fala que o problema do Flamengo não é só físico. Gente, o problema do Flamengo é muito maior do que questões físicas, técnicas e táticas. É um problema geral do departamento de futebol do Flamengo. Então tá aí, nação, essas foram então as últimas notícias do Flamengo. Vamos ficar de olho de como o Flamengo vai escalar o time. Nós vimos aí que o Arrascaeta está fora da partida contra o Cruzeiro e também vimos sobre os novos reforços do Flamengo. Gostaria que você deixasse a sua opinião nos comentários participando aqui do nosso canal. Vamos ver o que vai acontecer no Flamengo. Lembrando que se você deseja fazer uma renda extra de 3 mil a 5 mil reais, clica no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, corre, porque essa oportunidade pode sair do ar a qualquer momento, tá certo? Então tá certo, é isso daí, nação. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.